receptíveis à tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Alô? Deus abençoe vocês, irmãos. Boa noite. É um privilégio para mim estar aqui. Até que eu estou tranquilo. Então, espero que Deus tenha misericórdia de mim e de nós, tanto na transmissão quanto na recepção da sua palavra, e que Ele fale ao nosso coração, irmãos. Então vamos estar sensíveis ao Senhor. Obrigado. Que Ele vai falar ao nosso coração. Muito bonito ver a igreja cheia. Eu queria pedir que vocês abrissem no Salmo 90, por favor, quem tiver a Bíblia aí. Irmãos, eu preparei um slide aqui para ficar mais didático para a gente. O tema do nosso culto hoje é coração sábio, mas eu não vou falar sobre a sabedoria envolvendo todos os aspectos da sabedoria. Eu vou falar sobre um tema específico que tem no Salmo 90, que é a sabedoria no que diz respeito a como nós, cristãos, nos relacionamos com o tempo. E tanto o tempo agora, quanto o tempo que há de vir, a eternidade que a gente acredita. Irmãos, por que esse tema Deus tem falado no meu coração? Porque, primeira coisa, como cristãos, a gente tem que saber que Deus, se permitiu essa pandemia, existem ensinamentos para nós. Ele tem propósitos nisso. E fica muito claro, irmãos, a gente tem perdido parentes queridos, gente da nossa igreja, gente famosa morrendo, muitas pessoas morrendo, e morrendo de maneira súbita, do nada. Então, irmãos, esse salmo ele fala muito sobre isso. Ele fala um contraste doloroso, um contraste agressivo entre a eternidade do Senhor, no qual a gente acredita, mas como a nossa vida passa rápido. Irmãos, querendo ou não, a nossa vida passa rápido. As pessoas morrem assim, num estalo, e a gente nem vê. Esse salmo fala sobre isso, é um tom muito semelhante ao do livro de Eclesiastes. Então, o nosso objetivo, irmãos, é analisar o Salmo 90, e a gente vai buscar uma resposta cristã a esse tempo de adversidade que a gente está vivendo, mas a gente tem que também buscar hoje entender esse contraste, irmãos. Entender que a nossa vida passa rápido, a nossa vida terrena aqui, ela passa, estamos sujeitos à morte, mas nós cremos num Deus eterno. Amém? Então eu vou ler o Salmo 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastaste na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo muito lindo, irmãos. Esse salmo, a maioria dos salmos, ele tem um título em hebraico que se associa ao autor, e a autoria desse salmo é dada a Moisés, que tirou o povo do Egito, né, o sacerdote, profeta, legislador Moisés. E esse salmo, para quem não sabe, o livro todo de salmos é dividido em 5 conjuntos, porque cada conjunto tem uma função específica e fala sobre uma temática específica. E esse salmo é o primeiro salmo do 4º conjunto. Mas esse salmo diz todos os outros, porque todos os salmos desse conjunto foram feitos para o culto público. Esse salmo não. Esse salmo começa o 4º conjunto
mas ele é uma oração pessoal de Moisés. Moisés estava no deserto, na travessia dos 40 anos, momentos de adversidade, ele olha ao redor dele, ele vê a graça do Senhor, mas ele vê muita gente morrendo, muita dificuldade, e ele escreve esse salmo. Então vamos lá, irmãos. Pode passar aí, por favor. Ele começa esse salmo falando sobre esse contraste, mas ele começa especificamente com a parte de Deus. Ele fala que Deus é eterno e ele apresenta de maneira graciosa a eternidade de Deus, como Deus cuida de Israel. Ele fala que Deus tem sido o refúgio do povo, e que antes que a terra se formasse, antes que tivesse criação, Deus já era. E é bonito que ele coloca um fim e um começo na eternidade. Ele fala de eternidade e eternidade, o Senhor já era. Então, nosso Deus é maior que a eternidade. Esse é o ensino inicial do Salmo. Moisés ele reconhece que Deus é eterno, que em Deus subsiste a eternidade é menor do que o nosso Senhor, e que Ele tem domínio total sobre nós, sobre o homem. E aí começa o contraste. No verso 4, ele diz assim: os 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Irmãos, é claro que isso é linguagem figurada. A gente não pode começar a falar que um dia nosso vale 1000 anos de Deus e começar a fazer conta de volta de Jesus. Mas o que ele está querendo dizer? A gente passa, mas Deus é eterno. 1000 anos nossos, gerações, são como uma pequena vigília da noite para o Senhor. Então, esse é o contraste. Deus é eterno, mas e quanto a nós? Pode passar aí. Esses versos vão falar sobre a nossa situação. Ele fala que nós somos um sono. Somos uma relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca. Irmãos, o que isso significa? Nós somos como um sono. Isso é uma linguagem que Moisés está usando de ironia para dizer mais ou menos assim: se Deus resolvesse dar um cochilo, morreriam gerações. É claro que Deus não cochila, irmãos, mas essa é uma linguagem que Moisés está usando para mostrar como o nosso tempo passa diferente do tempo de Deus. Deus está fora do tempo, Deus criou, é o autor do tempo. Deus é eterno, mas nós passamos rápido. Esse é um ensino constante do Salmo, ele fica falando isso. Nós somos um sono, nós somos um sopro, um suspiro, somos uma erva. A gente nasce, a gente floresce, mas daqui a pequenas horas, daqui a pouco tempo, a gente murcha. Irmãos, nós nascemos, mas daqui a pouco tempo vamos morrer. Nós temos que entender hoje que isso não é motivo de desespero para nós, mas alegria. E a gente vai entender por quê. Então, irmãos, é esse o contraste. Esse salmo está mostrando como a nossa vida é efêmera, ou seja, passar rápido, como a nossa vida é insuficiente. E é muito interessante porque Moisés fala também que a gente está debaixo da ira, talvez do juízo de Deus. E ele diz, fica muito claro que esse salmo ele tem um tom de lamento. E é lamento contra duas coisas principais, que são os nossos dois verdadeiros inimigos. Os nossos dois inimigos são a morte e o pecado, que já foram vencidos pelo nosso Senhor Jesus, mas aí ainda entra aquele conceito do já e do ainda não. Já foram vencidos, mas a obra vai ser mais consumada ainda, vai se manifestar. O que significa isso, irmãos? Moisés começa falando que Deus é eterno, mas a gente passa rápido. Então ele está lamentando pela morte, ele está falando como a vida passa rápido. Mas a outra coisa que ele fala é sobre o pecado. Ele via as iniquidades do povo, ele sabia disso, sabia que o outro inimigo era o pecado. Ele diz no verso 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto nossos pecados ocultos. Irmãos, nada é oculto a Deus. Deus conhece nossa podridão, que para a gente pode até parecer que estamos escondendo dele, mas ele conhece e ele põe a luz do rosto dele. Ele descortina as nossas iniquidades. A gente não tem nada a esconder. Nós somos maus, somos pecadores, e Moisés sabia isso, irmãos. Moisés, um crente muito melhor do que nós, um crente que tinha um relacionamento com o próprio Deus, que era mediador entre Deus e o povo, que via a face do Senhor, ele sabia que ele era pecador e que ele estava sujeito à morte. Então, irmãos, pode passar aí. Qual é a primeira lição desse salmo para nós? Essa pandemia que a gente está vivendo tem que produzir em nós um senso de que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. A gente não tem que ficar duvidando da existência de Deus e questionando o porquê disso. A gente tem que ver como tudo está debaixo da sua mão, como tudo está debaixo da sua grandeza. E entender que Deus é eterno, irmãos. Isso é muito importante. Mas qual é a outra coisa que esse salmo ensina? Nós temos que nos humilhar diante de Deus. A gente tem que confessar os nossos erros, assumir que a gente é insignificante, que a nossa vida passa rápido. E muito importante para nós, irmãos, guardem isso.
a gente tem que ter o mínimo de lamento e luto. Irmãos, tem muita gente, irmãos nossos, mas muita gente no país, no mundo, sofrendo. Tem muita gente sofrendo. E Eclesiastes diz que é melhor frequentar a casa de luto do que a casa de alegria. Irmãos, a gente fica achando que a gente tem que ficar alegre o tempo todo, que a gente tem que se sentir bem o tempo todo. Mas a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Por que a gente tem que aprender a lamentar? Porque isso é fundamental. Porque lamento, sempre, como esse salmo mostra, é acompanhado de esperança depois. Quando a gente lamenta, mas não reconhece que Deus é grande, não reconhece que a gente está debaixo da sua glória, da sua graça, aí vira murmuração, e aí é pecado. Mas quando a gente lamenta, a gente tem esperança. Quando a gente lamenta sem esperança, é murmuração. Mas quando a gente não reclama, lamentar não é reclamar, mas é constatar com sobriedade, entender a realidade, entender que as pessoas morrem, entender que a gente está debaixo do sofrimento, mas reconhecer que Deus tem sido o nosso refúgio. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que a gente morra, Deus tem sido o nosso refúgio. Ou seja, a gente vai ver que isso produz em nós depois esperança. Moisés vai ter esperança no final. Isso é importante, irmãos. E vê se vocês não concordam comigo. Eu fiquei meditando sobre isso. É tão importante isso, como a gente se relaciona com o tempo, que se nós pararmos para pensar, a alegria cristã é isso. A alegria cristã, irmãos, eu meditei muito sobre isso e vamos pensar aqui. A alegria cristã verdadeira, genuína, não é se sentir bem. A gente vive numa sociedade que é muito afetiva, a gente quer o tempo todo se sentir, a nossa sexualidade é base da nossa emoção, a gente só acha que está alegre quando a gente está se sentindo bem. Irmãos, a gente vai se sentir mal, talvez mais do que a gente vai se sentir bem a nossa vida inteira. Nós temos que ser realistas. Tem muita gente que sofre, e a gente vai se sentir mal, mas isso não impede que a gente seja alegre. Por quê? A alegria cristã é o quê? Passado, presente e futuro. A gente olha para o passado com gratidão. Mesmo que com sofrimento, a gente reconhece que Deus tem sido o nosso refúgio, e é isso que Moisés fala no início. Então a gente olha para o passado com gratidão. E o presente? A gente olha para o presente com contentamento. Não é isso aquele versículo famoso de Paulo em Filipenses 4, que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso significa o quê, irmãos? Ele diz que aprendeu a se contentar com fartura, com escassez, com alegria, com tristeza, com luta, com festa, com todas as coisas. Então a gente tem alegria olhando para o passado. A gente olha para o nosso presente aqui e a gente tem contentamento. Não importa o que a gente esteja vivendo, a gente sabe que Deus está conosco, que Ele é real, é absolutamente tudo verdade. E a gente se contenta com isso. Para de reclamar, para de querer mais, para de querer menos, a gente se contenta. E aí entra o futuro. Um cristão só existe se tiver esperança. Se a gente não tem o mínimo de esperança, se a gente não espera em Deus, irmãos, nós não somos cristãos verdadeiros. Porque a base da vida cristã é a espera. A gente vive a vida cristã agora, vamos falar sobre isso, mas a gente tem que esperar, porque algo melhor virá. Na verdade, me perdoem, é errado a gente achar que algo melhor virá, irmãos. Isso é muito importante. A gente muitas vezes canta que o melhor de Deus vai vir, mas o melhor de Deus é Cristo, e Cristo já veio. Cristo está aqui entre nós, Cristo vai voltar, mas o melhor de Deus já está aqui e vai durar eternamente, irmãos. A gente tem que crer isso, mas a gente tem que esperar a eternidade, ela vai chegar. Então, irmãos, guardem isso. Alegria é o quê? Nós temos gratidão, a gente tem contentamento, mas a gente também tem esperança. Aleluia. A gente sabe que vai vir. E isso é fundamental, irmãos. E por que é tão importante a gente pensar sobre isso, sobre o tempo? Porque, irmãos, a maneira com que a gente se relaciona com o tempo diz respeito a quem a gente é como pessoa. A gente tem que ter essa consciência da eternidade de Deus e da nossa finitude, de como a gente passa rápido. Porque isso é o fundamental para termos um coração sábio, irmãos. Porque quando a gente tem consciência de que a nossa vida passa rápido, mas que há uma eternidade em Deus que nos é prometida, a gente vive de maneira sábia. A gente escalona, faz prioridades. A gente sabe que devemos amar de verdade, a gente sabe que deve ter valor de verdade na nossa vida. Isso fica muito claro, irmãos, sem nenhum tipo de julgamento da nossa parte, quando a gente olha pessoas que não creem em Deus muitas vezes. Claro que eu estou generalizando, não acontece isso sempre, mas muitas vezes pessoas que não creem numa eternidade,
creem que essa vida vai acabar, acabam ficando desesperadas, se rendem a qualquer tipo de prazer carnal, qualquer prazer temporal, ficam querendo dizer sim para todas as coisas, querem achar significado em todas as coisas, porque a vida vai acabar rápido, e vivem de maneira tola. Não sei se vocês já viram, tem um filme que o nome é Preço da Manhã, é muito bom, eu recomendo. E o filme é assim, lá no filme, a moeda de troca das pessoas não é dinheiro, é o tempo. As pessoas têm no braço aqui escrito quanto tempo falta para elas morrerem. Tem gente que tem 5 minutos, que tem a contagem regressiva, tem gente que tem bilhões de minutos, tem gente que tem horas, semanas, e assim vai. E a pessoa trabalha para ganhar mais tempo, as pessoas roubam o tempo das outras. Esse filme, irmãos, deixa muito claro que quando as pessoas não se relacionam bem com o tempo, elas vivem de maneira tola. Por quê? Quando era alguém que é muito rico, tinha muito tempo de vida, era praticamente eterno, a pessoa vivia de soberba, queria pisar nos outros, se achava superior. E quando era alguém que faltava 5 minutos de vida, ficava desesperado e queria aceitar qualquer tipo de prazer. É claro que é normal, irmãos, mas o que eu estou querendo dizer? A maneira com que a gente se relaciona com o tempo diz respeito a que nós somos. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Pode passar aí. Eu vou pular os versos 12 e 17 de propósito, porque a gente vai ver no final. Mas aí nesse verso é simples, é bonito, como Moisés pede vividamente para que Deus alegre o povo, para que Deus manifeste sua glória, sua graça, sua misericórdia. Ele pede para que Deus sacie o povo com a bondade. E Moisés sabia disso. Moisés viu a travessia, viu o mar sendo aberto. Ele sabia da misericórdia e da graça de Deus. Mas ele pedia naquele tempo de adversidade que Deus manifestasse o quê? A sua glória. E essa deve ser a nossa oração. Não para que Deus nos faça nos sentir bem, não para que a gente melhore de condição. Não, irmãos, eu sei que é difícil, mas a gente tem que pedir que Deus manifeste a sua glória. Porque esse é o propósito dele, irmãos. Esse é o propósito sempre de Deus. Manifestar a sua glória a nós. Porque só olhando e desfrutando da glória de Deus, a gente sabe que nós realmente somos, irmãos. Perguntaram uma vez para um pastor, John Piper, eu acho que eu já falei isso aqui. Perguntaram se ele não achava que Deus era egoísta, por querer toda a glória para si mesmo o tempo inteiro. E ele falou: Deus seria egoísta se ele negasse ao homem o que é de melhor nesse universo, que é ele mesmo. Deus não se negou, irmãos. Deus se entregou por nós. Ele está aqui visível em todas as coisas, na sua criação, na cruz, em todas as coisas. Deus está manifestando sua glória. E a gente só vai se sentir nós mesmos satisfeitos com a gente glorificar a Deus. Aleluia. Em Deus nós temos a nossa verdadeira identidade. Não nessas coisas agora, porque tudo passa. A nossa identidade agora, carnal, foi crucificada com Cristo. O nosso eu está nos céus. Está com Cristo. Aleluia. Lá no céu. Pode passar. Irmãos, esses são os 2 versos centrais. Eu vou até ler de novo. O verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E o 17 diz assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, esse estava no folder, esse é o tema principal do nosso culto. Esse versículo é bem famoso, apesar do Salmo não ser muito conhecido, o versículo é famoso, essa expressão, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu separei alguns significados para nós, para a gente entender e ir a fundo no que é isso. Irmãos, alguns dizem que contar os nossos dias é aproveitar os nossos dias com sabedoria e entendimento. É uma boa tradução, é um bom significado. A gente conta os nossos dias quando a gente vive com sabedoria e entendimento. A gente olha para a realidade, vê como é, mas tem esperança em Deus, a gente tem entendimento, discernimento. O outro significado é que contar os nossos dias é entender que nossos dias são breves diante da eternidade de Deus. Isso é muito importante, esse é o contraste, irmãos. Contar os nossos dias é ver isso. E a gente vai ver muito isso nesse Salmo 39 que eu vou pedir para vocês abrirem, que é o terceiro significado que se dá para contar os nossos dias. Esse Salmo 39 é muito semelhante ao Salmo 90. Ele fala sobre como a vida é breve, passa rápido. E é um Salmo de Davi muito bonito. E olha o que diz o verso 4, irmãos. Preste atenção, porque isso é muito importante e é quase uma explicação do Salmo 90. Davi diz assim, verso 4: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias,
para que eu reconheça a minha fragilidade. Isso ensina-nos a contar os nossos dias. Davi está usando metáforas para falar o quê? Ele está pedindo para que Deus mostre a soma dos dias dele, para ele ver como é pequeno, como ele é frágil, como ele é pequeno e insignificante diante de quem Deus é. Isso ensina-nos a contar os nossos dias. Olha o que ele diz no verso 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Irmãos, aqui é o mesmo significado. Eu não sei se está diferente da tradução de vocês, porque a minha é um pouco antiga.